Imagina uma vida que, para se desenvolver, procura realidades de baixo impacto e um propósito maior em harmonia com a natureza, onde a comodidade do dia-a-dia consegue-se com o desafio de se aprender a lidar com o desconforto do caminho. O que é essencial para o meu bem-estar? Essencial. Eu repito essa palavra várias vezes porque essencial não é o que eu quero para mim, não é o que eu desejo. Nós somos ensinados a desejar tudo. E esse desejo desenfreado pelo todo, ele não é acessível para todo mundo. É engraçado que a permacultura, eu tenho lido tantos e tantos livros de permacultura, mas a permacultura é algo que você não precisa ler. A leitura está aqui onde eu estou agora. É no mundo. É o que a natureza está oferecendo para a gente. E é essa parte da nossa missão aqui no sítio. Eu vou lá brincar. Parei o trabalho e fui lá brincar com eles. A gente ficou quase 2 horas jogando raquete. E, cara, eu vou te falar que... eu tô vendo o fã da minha vida. Aquele foi um dos melhores momentos de 2025 para mim. A gente não precisa de muito. Não precisa de muito. Qual que é a vida que você acha que seria uma vida bacana e interessante? É o estilo de vida americano. Hoje, o estilo de vida americano, ele não comporta nem o próprio americano. Ou seja, se todos os americanos hoje tivessem o estilo de vida que eles mesmos promovem, que é o que eles não conseguem oferecer, não teria recurso e nem espaço para tanto lixo e para tanta coisa. Bem-vindos sejam a mais uma edição desta série Sonhadores, Amantes da Natureza. Hoje temos connosco, diretamente do Brasil, João Pereira, empresário hoteleiro, que está a construir um espaço junto da natureza onde pretende promover atividades e cursos, através do turismo de baixo impacto. Então, desde já, muito bom dia, João. Muito obrigado por estares aqui presente connosco. Peço-te que faças uma pequena introdução à tua pessoa e também podes depois começar a explicar-nos o que é isso de um turismo de baixo impacto. Bom dia, bom dia. Vamos lá, eu sou o João Júnior, sou formado em Publicidade e Propaganda, trabalhei um pouco no cinema, trabalhei em navios de cruzeiro e toda a minha experiência foi focada no audiovisual. Mas durante a minha experiência de vida, eu percebi que o meu trabalho na cidade não ia oferecer para mim a qualidade de vida que eu queria para mim e para futuramente para os meus filhos e para minha família. E eu acho que a vida na cidade, além dela não oferecer, ela requer que você consuma mais, você tenha coisas que não estariam dentro do meu alcance com o estilo de vida que eu estava buscando para mim. Então, eu acabei caindo num sítio. E uma forma que eu encontrei para poder me manter nesse espaço é através do turismo. E aqui eu promovo práticas de baixo impacto e um estilo de viagem totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas dentro de resorts, de praias e lugares turísticos convencionais. Muito bem, fica aqui dada a introdução. Aliás, podem acompanhar esta fabulosa jornada do João na sua conta de Instagram, que ele tem lá já muitos seguidores e muita história para contar. E começa então a primeira pergunta aqui da entrevista, que fala-nos um pouco desse teu projeto, não é? O sítio Arandu, e quais os teus sonhos, o que é que pretendes efetivamente contribuir aí para a comunidade local, para todos nós, inspirado aí nesse teu trabalho incrível de baixo impacto, essa tua também identificação, que eu pessoalmente também muito estou alinhado contigo. Fala-nos então um pouco aí do teu projeto. Certo, o Sítio Arandu é um espaço onde eu busco promover atividades. Eu acredito que uma pessoa ela consegue não só misturar algum objetivo de vida, seja fazer um curso, algum curso que pode ajudar ela na vida profissional, que possa ser um hobby para a vida pessoal. E dentro dessa experiência de você aprender algo novo, você também pode se divertir, passear, sair, encontrar pessoas. E o Sítio Arandu vai ser essa mistura, onde você vem para aprender alguma coisa diferente, que seja voltado na sua área profissional ou algum interesse pessoal, mas que dentro dessa experiência você se conecte com um estilo de vida que você não está acostumado, que é um estilo de vida de baixo impacto no sítio, que pode ser totalmente aplicável, sim, à vida na cidade. E por que eu trago essa mistura das duas coisas? Porque eu acredito que nós,
que hoje estamos abertos às práticas ecológicas, nós vivemos numa bolha. E para mim é muito importante furar essa bolha e estar em contato com pessoas que não estão acostumadas, por exemplo, com uma composteira, que não conhecem, por exemplo, um banheiro seco, ou que conhecem, mas que tem uma visão, será que o banheiro seco não tem um cheiro ruim? Então a pessoa ela pode vir aqui, por exemplo, para poder aprender fazer um curso de storytelling, ela pode vir aqui fazer um curso de business na área dela, por exemplo, mas ela vai ter contato, quase um contato porque é o que o espaço está oferecendo, com uma coisa que ela não conhece. E eu acho que esse contato, até mesmo espontâneo, ele desmistifica preconceitos e conhecimentos que faltam na vida das pessoas. Então a pessoa vem aqui para fazer um curso, ela vem aqui para viver uma vivência e ela acaba tendo contato com essa vida maravilhosa que é a vida do campo, onde a gente produz nosso próprio alimento, onde sim, nós temos um banheiro seco, onde as nossas casas vão ser construídas com barro, que é uma coisa que hoje eu carrego como a minha bandeira principal, que é uma prática que eu sou apaixonado, que é a bioconstrução. E eu acho legal essa ideia do contraste. As pessoas não sabem hoje, somente aqui no meu ciclo, as pessoas que eu converso, o que é uma casa de barro. Então aqui no Brasil, quando a gente fala de casa de barro, as pessoas pensam, mas é uma casa pobrezinha, de pessoas que não têm dinheiro para construir. É uma casa, aqui no Brasil a gente tem um problema com barbeiro, que é um inseto que oferece a doença de Chagas, que é uma doença muito ruim. E a casa de barro está sempre muito associada a essa doença. Então as pessoas vão vir e vão observar, não, pera, essa casa é uma casa resistente, essa casa é uma casa confortável, essa parede não tem buraco e não tem bicho. Então é criar esse contraste de um preconceito que as pessoas têm até hoje e mostrar que sim, é possível morar numa casa de barro e ter conforto, e ter qualidade, e ter segurança. É possível ter acesso a um banheiro seco e não ter mau cheiro, não ser uma coisa desconfortável, não ser uma coisa anti-higiênica. É possível você produzir o seu alimento, seja para sua família, ou para as pessoas próximas, ou como um hobby, de maneira, uma pequena escala, que não seja numa larga escala. Então eu acho que é essa mistura das duas coisas. Você vem com o intuito, mas você acaba conhecendo um universo totalmente diferente. Espero que eu consiga trazer pessoas de fora dessa bolha, que esse é o principal objetivo, para quebrar esse preconceito e que as pessoas possam compreender e se apaixonar por essa vida de baixo impacto, que é uma vida possível, que é uma vida acessível e que é uma vida que todos deveriam, pelo menos, tentar um pouquinho, para poder dessufocar, para poder desconcentrar todo esse excesso que a gente está aplicando no mundo hoje, que eu acho que é algo extremamente destrutivo e que talvez nós tenhamos em excesso, mas porque nós temos em excesso, há pessoas do outro lado do mundo, ou até mesmo nossa própria vizinhança, que estão em falta, justamente por causa do nosso excesso. Então, a vida de baixo impacto é uma vida que proporciona qualidade de vida para todo mundo. E é aqui no Sítio Arandu que muita gente vai se converter para práticas de mais baixo impacto. Pois eu tenho estado muito focado no tema consumo, não é? Esta questão do impacto, acho que efetivamente a base do impacto da humanidade no mundo passa-se muito a nível de consumo e o modo louco, um ritmo completamente acelerado de consumir, às vezes não só matéria, objetos, materiais, mas também o consumo, por exemplo, das férias. E tu aí também propões uma alternativa à pessoa passar o seu período de lazer, o seu período de descanso num ambiente de baixo impacto e também muito, muito interconectado com a natureza, certo? Exatamente. Ok. E também eu tenho visto, acompanhei já na tua página do Instagram, estás muito ligado à permacultura. Queres falar um bocado disso? Sim, a permacultura eu acho que a permacultura é uma prática que envolve tudo que eu falei. É uma prática de você observar a natureza, de você entender o que a natureza está te oferecendo para não ter que buscar de fora. E é exatamente o que a gente acabou de conversar. O consumo hoje, ele não é necessário. Ele é feito de maneira espontânea, onde as pessoas fazem de forma quase que inconsciente, por conta do excesso de estímulo que a gente tem. E a permacultura, ela é engraçado, porque a permacultura, eu tenho lido tantos e tantos livros de permacultura, mas a permacultura é algo que você não precisa ler. A leitura está aqui onde eu estou agora.
é no mundo, é o que a natureza está oferecendo para a gente. E é essa parte da nossa missão aqui no sítio. É onde consegue, você ganha sensibilidade para observar aquilo que está sendo oferecido todos os dias para a gente. Seja de energia, seja do movimento de uma água, seja de um animal que vai fertilizar o teu solo, seja um animal que vai plantar uma árvore para você. Então, a permacultura é você observar o seu entorno, entender o seu entorno, vivenciar o seu entorno e descobrir todas as possibilidades de recursos que estão sendo ofertados constantemente. Agora eu trago um ponto também realista, que pode ser aplicado tanto para mim quanto pessoas da cidade. Hoje, uma das coisas que mais me pega aqui no sítio, também eu acho que, como eu falei anteriormente, a bioconstrução é um do nosso carro-chefe, é o que eu acredito para o sítio. Por que eu trago esse ponto? Eu acho que o nosso lar não deixa de é a nossa principal nosso principal abrigo, na verdade, né? É o espaço que a gente descansa, é o espaço que a gente congrega com a nossa família. E nosso lar hoje ele foi violado por práticas que não oferecem o básico que um lar deveria oferecer, que é bem-estar. E quando a gente fala de permacultura, eu trago a ideia de como que a permacultura pode transformar o nosso lar naquilo que o nosso lar deveria ser. E não estamos falando de uma ciência que você precisa estudar 5 anos de engenharia, 5 anos de arquitetura. A gente está falando de um princípio básico, observação do sol. Aonde que o sol se põe no inverno? Aonde que o sol se põe no verão? Como que eu posso evitar da minha casa ser um forno no verão? Como que eu posso evitar da minha casa ser uma geladeira no inverno? E são erros que eu te digo hoje porque eu tenho estado presente com várias pessoas envolvidas nesse meio que engenheiros e arquitetos cometem frequentemente, que é de não observar e não considerar como a gente pode trazer esse recurso gratuito, acessível, abundante, que é a luz do sol para a nossa casa. E como a gente pode evitar que esse recurso também gere a necessidade, por exemplo, de um ar-condicionado, gere a necessidade, por exemplo, de um ventilador. Eu acho que é até uma prática de conforto térmico interessante. Mas o principal de todos é o aquecimento em excesso, que tem um gasto, seja lá da forma que você faz, ou de gás ou de energia para aquecer uma casa, e o resfriamento através de um ar-condicionado. São duas práticas hoje que eu diria que na maioria dos casos não é necessário. Um bom isolamento térmico e um bom posicionamento da estrutura, ele vai resolver esse problema. E isso é a permacultura, observação. Observação através das nossas necessidades e de tudo que a natureza está oferecendo para a gente. Então esse sim é uma das práticas que inspiram o nosso sítio e que também faz parte da nossa missão hoje, que é promover e ensinar algo tão simples, observar o nosso espaço. Muito bem, muito interessante o nosso espaço, a nossa envolvência, o nosso contexto. Eu também poderia alargar isso muitas vezes em termos de conforto humano à comunidade, às nossas relações, ao modo muitas vezes tóxico com que nós nos relacionamos com nós próprios, não é? Então, só para fechar este capítulo e passarmos à pergunta seguinte, mas gostaria de fechar o capítulo, se quiseres ter a liberdade de partilhares um bocado onde fica aí o teu sítio de localização. O Brasil é gigante, eu falo da Europa, de Portugal, e o Brasil é do tamanho quase aqui da Europa Ocidental, ou até um pouco maior. Então, pode-nos situar um pouco onde tu estás localizado? Sim, nós estamos localizados hoje em Alfredo Wagner, Santa Catarina. É um espaço totalmente diferente do que as pessoas acham do Brasil. Então hoje nós temos uma média e uma mistura de clima, onde o inverno nós temos -2 a -5 graus Celsius. Então sim, temos geada em algumas épocas do ano, em alguns anos nós temos neve também aqui. E agora no verão, hoje foi um dia atípico, mas agora no verão, nós temos muito calor. Então é uma região que fica no sul do Brasil, mas por ser uma região alta, a gente tem essa variação climática que pouquíssimas pessoas esperam do Brasil. Frio e às vezes neve. Ah, uau! Bem, eu já fui a Santa Catarina 2 vezes. Eventualmente a terceira faço-me de convidado a visitar o teu Vai sítio. ser aqui no sítio Arandu. Certamente vou ter o prazer de fazer acontecer esta oportunidade e fica então dado o mote às pessoas mais interessadas em conectar, obviamente depois todos
os contactos do João, todas as suas redes, iremos partilhar na descrição do vídeo, portanto mantenham-se atentos, e depois informem-se bem, porque será toda a informação possível disponibilizada para que acompanhem mais de perto este incrível projeto do João o Pereira, o Sítio do Arandu. Escreve nos comentários qual pequena ação sustentável faz parte do teu dia-a-dia. Quem sabe a tua ideia não inspira outras pessoas. E agora, seguindo com a entrevista, fica aqui a pergunta 2, que eu acho que era interessante manter um bocado esta narrativa, se te parecer bem, um bocado a conexão, ou falarmos um bocado para as pessoas mais citadinas, mais urbanas. Em todo o caso, o teu aqui pretende-se é que dês o teu exemplo pessoal, o teu exemplo íntimo. E a questão é: que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida? Eu acredito que nossa entrevista foi baseada realmente nessa fala da vida do baixo impacto. E é exatamente isso. Acho que a vida do baixo impacto acaba sendo um termo um pouco engessado, mas eu atribuo hoje a minha principal filosofia entender o que é essencial para o meu bem-estar. Essencial. Eu repito a palavra várias vezes porque essencial não é o que eu quero para mim, não é o que eu desejo. Nós somos ensinados a desejar tudo. E esse desejo desenfreado pelo todo, ele não é acessível para todo mundo. Não sei se vocês já chegaram a ver tem uma pesquisa que eu sempre trago, que ela fala que boa parte das pessoas no mundo desejam visualizam com o objetivo de vida ter um estilo de vida muito próximo do consumo americano. Então, hoje, quando você vai em vários lugares do mundo, você vai entrevistar pessoas e perguntar qual que é a vida que você acha que seria uma vida bacana e interessante. É o estilo de vida americano. E o estilo de vida americano, hoje, eu diria, isso não tenho base de dados, mas eu diria, observando ao meu redor, conhecendo o próprio Brasil, hoje o estilo de vida americano, ele não comporta nem o próprio americano. Ou seja, se todos os americanos hoje tivessem o estilo de vida que eles mesmos promovem, que é o que eles não conseguem oferecer, não teria recurso e nem espaço para tanto lixo e para tanta coisa. Então eu trago isso por quê? Porque se nós somos ensinados e nós desejamos um estilo de vida que não é para todos, que forma egoísta é essa de levar a vida? Então, assim, por isso que eu trago a ideia da vida de baixo impacto. Nós temos que entender que nós somos um planeta com hoje, se não me engano, 8 bilhões de pessoas, né? Ou na casa do bilhão de pessoas. Não existe espaço para tanta gente consumir tanto. Então, o nosso essencial não é só o que a gente acha que é bom, mas a gente também tem que entrar na raiz da nossa essência como ser humano para entender o que é realmente relevante para ter uma vida saudável, para ter uma vida em harmonia com as pessoas que a gente ama, para ter uma vida digna, onde nós temos não só o básico, que é casa, comida e higiene, mas ter lazer, ter cultura. E o essencial que eu busco hoje para minha vida é dessa filosofia é isso. O que eu posso ter hoje que eu imaginaria que seria acessível para todas as pessoas do planeta? E isso, sim, reduz a pouco. Hoje eu digo que eu estou bem longe dessa minha filosofia. Mas eu quero buscar todos os dias, somente aqui no sítio, que eu consiga hoje enxergar que a gente não precisa de tanto. Nós não precisamos de tanto. Dá para ser feliz com muito pouco, ao ponto que a nossa dignidade, que a nossa qualidade de vida que não afete a nossa saúde seja atingida. Nós precisamos de muito pouco. Vou trazer um exemplo rápido aqui. Eu estou hoje com 2 voluntários aqui no sítio, nós estamos começando a receber pessoas já. Cara, ontem eu tinha que trabalhar, ontem eu tinha que fazer bastante coisa, eu comprei uma raquete. Aqui no Brasil tem um esporte chamado frescobol, que é um esporte de praia, que você pega uma raquete e fica brincando de lá pra cá. E eu faço isso desde criança com os meus primos na casa da minha avó. Comprei com esse intuito, mas tinha que trabalhar, tinha que editar. Dei pra eles e deixei eles brincando. Eu fiquei da janela olhando ali, eu falei, cara, eu vou lá brincar. Parei o trabalho e fui lá brincar com eles. A gente ficou quase 2 horas jogando raquete, jogando mal, e a bola cai num canto, a bola cai na água, a bola cai na lagoa. E cara, eu vou te falar que eu tive um ano incrível. Pô, eu tô vendo o fã da minha vida. Aquele foi um dos melhores momentos de 2025 pra mim. A gente não precisa de muito. Não precisa de muito. São momentos entre pessoas, são momentos de harmonia, são momentos de brincadeira.
Essa é uma das coisas que eu quero promover aqui no sítio, onde o adulto precisa brincar mais. Então, assim, nós somos ensinados que consumir, que fazer eventos, que tudo isso são coisas que realmente são importantes pra gente, mas não, a gente pode brincar também como Uhum. adulto. A gente pode bater uma bola entre amigos, a gente pode fazer um jogo. São coisas muito simples e muito básicas que fazem a gente feliz. Então, É, a vida de baixo realmente. impacto é isso. O que que Sim, é importante pra gente? O que que é essencial pra gente? Eu vou claro. falar, a minha Claro. resposta é pouco, muito pouco. Eu já tive aí muitos, enfim, desentendimentos com o meu modo simples de querer viver, que para muita gente acaba por ser, vá, pouco ambicioso, efetivamente não se enquadra muito nesse molde mais materialista, mais consumista de viver. Aliás, eu prego muito para mim próprio e tento trabalhar em mim o simplificar da vida, o simplificar do dia a dia, o simplificar das minhas necessidades. E tantas vezes já ahm, tentei promover o simples piquenique, o simples estar com a pessoa e essa ser a prioridade. E tantas vezes me deparei com alguma resistência a esse modo tão simples de estar, em que prevalece a presença, o contacto humano e não tanto o local e o que é que se vai comer, aonde e quando, etc, etc. E realmente eu acho que sim, o simplificar da vida poderá estar, e eu acredito que está, vai alimentar soluções à vida de muitas pessoas e realmente esse abrandar da nossa conexão com o mundo exterior, trabalhar um bocado mais a nossa conexão com o nosso mundo interior, também penso que poderá ser um excelente caminho a seguir. Então, fica aqui então a tua prática ecológica do teu dia a dia, simplificar o quão ressoa em mim, João, o quão ressoa em mim. E agora gostaria de perguntar, aqui entrando na terceira pergunta, que o que dirias tu, João, a quem sente e procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa? Eu mudei a minha forma de fazer escolhas. Tenho mudado, vamos falar por essa transição, hoje e recentemente na minha vida. Eu sempre pensei muito medo de fazer escolha errada, como se as nossas escolhas elas fossem até mesmo irreversíveis. E hoje, se eu pudesse falar para essa pessoa que está buscando, que está inspirada pelas nossas ideias, pelos projetos que você consegue prospectar aqui através do canal, ou que as pessoas veem no Instagram, no YouTube, se você se sente inspirado, escute o seu instinto. Escute o seu interior. Porque dentro de nós tem uma voz mas muito inteligente, cheia de conhecimento, um conhecimento praticamente ancestral, que sabe o que está falando para a gente. Então, se existe uma voz dentro de você que diz algo, que pede algo para você, escute essa voz. Esse chamado, só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, parando 30 minutos do seu dia, muitas pessoas não têm 30 minutos hoje para parar para assistir um conteúdo, ou para ler, ou para engajar com alguma coisa. As pessoas não têm esse tempo. Ou dizem que não tem, na verdade, né? Então, se você já Agora, hoje fez em dia é isso, tudo corrido. Eu também estou a lidar com grande, vá, eu diria resistência da minha parte com essa falta de disponibilidade das pessoas até agora para ter uma chamada com pessoas conhecidas. Uma pessoa tem que agendar a chamada. Enfim, o mundo está assim a ficar um bocado louco, não é? essa questão vou só fazer uma fuga rápida aqui, mas essa questão da chamada é uma coisa que eu acho engraçado. Eu moro sozinho no sítio. E eu tenho feito mais chamadas aos meus amigos. E as pessoas não têm o hábito de ligar umas para as outras. Exatamente. Não têm o Agora é hábito, têm quase que tido, medo. quase que ofensivo. E eu levo muito com essa energia do eu não telefono porque eu tenho medo de te incomodar. Eu fico assim, bem, se eu não puder atender, fica a chamada não atendida e depois eu logo irei retornar do modo humano e pessoal. E cada vez mais, pelo menos no meu sentir, esta coisa louca também das mensagens, que as pessoas agora querem ter conversas uns com os outros por mensagem. Este filtro, este filtrar, que a meu ver
nós aqui em Portugal temos uma máxima que é: a falar a gente entende-se. Eu agora complemento com: a escrever muitas vezes a gente desentende-se. Justo, 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 exatamente, sim. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que se você tem esse instinto, essa coisinha, né, de você querendo fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer outra fuga rápida. Eu dei uma palestra recentemente sobre bioconstrução na faculdade e eu não sabia sobre o que falar. E porque eu não tenho perícia, eu não sou um perito em bioconstrução, a minha experiência é curtíssima em bioconstrução, a minha experiência é basicamente estudo e interesse. E eu pensei, cara, o que me trouxe a bioconstrução? E foi um desconforto. Eu estava desconfortável como as coisas eram e eu não conseguia entender por que as pessoas seguiam aquele caminho. Então, o próprio desconforto, ele é um chamado. Então, existe, eu acho que por isso que, enfim, resume muito o que a gente falou, né? A vida de baixo impacto, essa redução, essa desaceleração, dar tempo ao tempo. A partir do momento que você silencia um pouco as coisas, você se escuta mais. São pequenos sinais. Você parar para assistir esse vídeo, você parar, ou você consumir um excesso de conteúdo dentro desse tema, já é um sinal. Então, se existe esse sinal, é porque o teu ser, dentro de você, o teu inconsciente, tá te pedindo uma coisa. Escuta. E vai sem medo. Eu vou finalizar com uma frase que eu falei ontem no carro com os meus voluntários aqui. O medo, ele não é a falta de coragem. Desculpa, a coragem, ela não é a falta de medo, não é a ausência de medo. É você ir mesmo com medo. Então, o que a gente está fazendo aqui não é algo simples e fácil. Tem noite que eu não durmo. Tem noite que eu não durmo. Tem noite que eu tô preocupado. Eu tô no paraíso. Eu reclamo isso aqui, e pra mim é o paraíso. Sons dos passarinhos constantemente. Eu durmo e acordo com o passarinho. Eu estou no paraíso. Tem dia que eu não durmo no paraíso. Mas eu não me arrependo de maneira alguma das minhas escolhas. Sou extremamente feliz com a minha escolha. E porque eu fiz uma coisa. Eu escutei o meu chamado. Então, se existe o chamado dentro de você, só vai. Não pensa muito não, porque pensar às vezes bloqueia essa conexão. E tá vindo, tanto da gente quanto do universo. E também agora há este fenómeno das redes sociais, que não é de agora, já veio de um tempo, mas está, no meu sentir, a atingir níveis incríveis, eu diria mesmo preocupantes, e posso dar aqui algum testemunho de relações diretas que eu tenho com familiares e amigos. E as pessoas enchem-se tanto de conteúdo, já não estão habituadas a estar em silêncio, às vezes a estar só com elas próprias, porque isso leva-as a pensar, e muitas vezes o pensar leva-nos a confrontar com os medos, e está cada vez mais presente nas pessoas, e esta desconexão camuflada de conexão permanente, não é? Então também rematava aqui com a minha visão do que é ser coragem, que é um bocado o que tu dizes, posto assim noutras palavras, talvez de um modo mais definido. Coragem é, para mim, a capacidade que nós temos de superar os medos. E quando é superá-los, muitas vezes é fazer o caminho com eles ao nosso lado. É superar nesse sentido, fazer amizade com os medos, de os aceitar, as nossas próprias limitações e traumas, enfim, e irmos trabalhando e fazendo o caminho. Até porque o oposto é o destemido, aquele que não tem medo é o destemido, não é? E esse é perigoso, é perigoso, porque constrói sem pensar muito bem nas fundações, ou chega-se muito perto da beira do abismo, ou põe outros em risco, muitas vezes sem querer, mas por uma questão de destemido, é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que tem medo, não é? E o supera, e aprende na vida a fazer pazes com esses medos e a aprender com eles, que é uma coisa, acho que é muito importante, quando tu superas o medo, não no sentido de o apagar, não é? Não no sentido de o ignorar, não no sentido de ir comprar qualquer coisa para esquecer, mas sim no sentido de o perceber e de o abraçar. Acho que depois há essa parte importante da aprendizagem. E realmente que gosto me dá de te conhecer, João, espero que um dia, pessoalmente, mas que gosto me dá ver assim um jovem, que é algo que eu também estou muito interessado em trazer aqui ao meu canal, mais jovens, portanto muito obrigado por assim uma alma tão jovem, tão bonita como tu, dás-nos aqui o prazer da tua presença. E como sabes, nesta série eu gosto de acabar os episódios todos com um convite ao entrevistado a fazer um exercício inspirado na obra
do livro E Se, do Rob Hopkins, que no fundo é um convite ao sonho, em que eu peço-te para propor a tua própria versão da frase e se, algo que desperte o sonho, a imaginação, a reflexão também nos outros. Sentes-te inspirado para sugerir aí uma frase tua de um e se? Sim, e se a vida não fosse só trabalho e pudéssemos ter mais tempo para estarmos presentes e conscientes nessa incrível jornada que é a vida? Muito bom. Realmente, e se a vida não fosse só trabalho, é algo que fica aqui da parte do João, este convite, esta semente tão bonita que a gente deverá deixar crescer. Até porque eu tenho a minha teoria de que, e senti isto, enfim, desde os meus 20 e poucos anos, quando eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo aos 15, mas aí cerca dos 19, pelos 19, 20 comecei a acumular dinheiro suficiente para poder ir de férias, e lembro-me de estar em certos momentos com amigos ou até sozinho, com pessoas novas que eu conheci no local, e lembro-me de estar a ter dias e dias seguidos a pensar, caramba, isto é que é viver, não é? Muitas vezes nós, quando estamos de férias, é que estamos efetivamente a levar um pouco aquela vida que nós queremos levar. Então isso fez-me pensar também em, mas quem é que decidiu, quem é que teve a ideia de nós realmente só vivermos um mês por ano e nos obrigarmos a trabalhar ou de algum modo a não viver os outros 11 meses? Realmente há aqui um rácio, eu diria no mínimo desequilibrado, não é? É o famoso banho de sol, não sei se você conhece essa expressão. Não. O prisioneiro na prisão, ele tem um período de sol. Então, geralmente 1 hora, Sim. 1 hora e meia por dia. Então, se num dia de 24 horas você tem acesso a 1 hora e 1 hora e meia de banho de sol, aí eu pergunto pra quem tá naquela rotina maluca de trabalho, quantas horas de sol você tem? Ou no caso das Hum, férias que você propôs, quantas horas de descanso, de qualidade você dedica por ano, ou quantos dias por ano você dedica para você, para sua vida, para o seu lazer? Como eu falei, e se a vida não fosse só trabalho? Eu acho que o trabalho ele é sim muito importante para a gente e para o mundo, mas a vida não deveria ser só trabalho. E exatamente. nessa rotina, nessa loucura de trabalhar, de fazer dinheiro para consumir mais, a gente esquece que existe sim um equilíbrio, dá para fazer os dois, e como eu trouxe anteriormente, nós adultos precisamos brincar mais, Hum, precisamos fazer coisas mais simples, diversão, sem tanta regra, sem tanto essa coisa quadrada. Eu acho que é isso que liberta a gente de quem nós somos. E é difícil encontrar isso quando você tá assim, hum. só, sem conseguir olhar para os lados, focado numa coisa só. E o trabalho faz um pouco disso na gente às vezes. Apesar de ser importante, só trabalho não faz bem nem pra gente e nem pro mundo. Exatamente. E se a vida não fosse só trabalho e tivéssemos mais tempo para estar no presente, nessa incrível jornada que é a vida? Muito bem, João Pereira, foi um prazer ter-te. Vamos nos mantendo em contacto. Continua, vai mantendo também contacto se quiseres, vai partilhando as tuas coisas, as novas ideias, os teus novos projetos, o próprio projeto em si também na nossa página de Instagram, onde irão poder acompanhar algum do trabalho do João em colaboração, em posts colaborativos com o Ecos Channel. Mais uma vez, João, muito prazer, muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado e mantém-te assim, tão bonito, a brincar com a vida e a trabalhar com propósito. Também acho que é algo muito importante. Muito, muito obrigado, João. Eu que agradeço pela oportunidade e por esse tempo maravilhoso que a gente compartilhou aqui. Se este vídeo trouxe-te esperança, subscreve e continua a respirar connosco novas ideias.